Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge. Nós estamos fazendo o estudo da carta de Tiago e hoje nós temos um tema bastante interessante que é batalha espiritual na prática, né? Esse tema vai estar baseado em Tiago, capítulo 4, versos 7 até o 10, tá bom? Então nós temos algumas lições a serem aprendidas, temos algumas coisas a serem, ministradas. Pretendo falar sobre esse tema, batalha espiritual, de uma maneira bastante prática, bastante útil, sem nenhum tipo aí desses ensinamentos que nós vemos por aí. E espero que seja bênção para a sua vida, tá bom? Então vamos ler a palavra de Deus que vai dizer o seguinte. Tiago, capítulo 4, versos 7 a 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Glória a Deus por isso, né? Então nós temos alguns princípios bem importantes que Tiago fala e nós vamos falar sobre alguns deles hoje, né? Para que nós possamos aí ter vitória sobre as questões do inferno, ter vitória na nossa vida pessoal, termos uma vida que agrade e glorifica a Deus em todas as coisas e também temos um caminhar reto diante do Senhor de acordo com a vontade dele para nós. Então, o primeiro texto que nós vamos ler vai estar no verso 7, onde ele começa dando três recomendações, na verdade duas e uma consequência, né? Primeira delas, sujeitai-vos a Deus. Quando nós pensamos nesse tema, às vezes, batalha espiritual, às vezes nós pegamos alguns versículos isolados ou trechos de versículos para fazermos doutrinas que de repente elas parecem bíblicas, mas que vão estar fora, né, daquilo que o Senhor ele realmente deseja para nós e fora das verdades que o Senhor quer revelar para nós. Pegando esse texto e pegássemos só o finalzinho, a gente ia ver o seguinte: que o diabo foge de nós. Então, ó, tá escrito, o diabo vai fugir de você, você é vencedor, você é isso, você é aquilo. E na verdade, antes dele fugir de nós, existem algumas coisas que nós devemos fazer. E a primeira delas é essa que eu falei agora há pouco, que é sujeitar-vos a Deus. Nós precisamos ter uma vida sujeita à palavra de Deus, uma vida sujeita à vontade de Deus, se nós quisermos realmente alcançar a autoridade espiritual e termos aí a nossa vida sendo uma vida vitoriosa, uma vida frutífera, uma vida que desfruta e vive as promessas do Senhor. Então, sujeitar-vos a Deus é quando nós temos um confronto, um conflito entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Eu tenho vontade de fazer uma determinada coisa, mas a Bíblia diz que eu devo fazer de forma diferente. Às vezes abrindo mão de alguma coisa, abrindo mão de algo nessa vida, para poder ter o poder verdadeiro, para poder ter o fluir do Senhor sobre mim. Então, dentro desse conflito, aí vai entrar a questão da minha escolha. Se eu vou escolher seguir as minhas próprias vontades e desejos e satisfazê-los, ou se eu vou procurar fazer a vontade de Deus, seguir pela vontade de Deus e fazer com que as coisas aconteçam de acordo com essa vontade e esse propósito para a minha vida. E a partir do momento que eu escolho, isso vai mostrar se eu estou me sujeitando a Deus ou não, se eu estou me sujeitando à minha própria vontade, à minha própria carne, para fazer aquilo que eu bem quero e bem desejo da minha vida. Então, esse é o ponto importante e fundamental, eu me sujeitar a Deus em primeiro lugar. Se eu quiser ter autoridade e proteção contra as artimanhas do inimigo, eu preciso estar na presença de Deus, preciso me sujeitar a Ele, seguir de acordo com a sua vontade e direção, para que realmente a sua vontade se cumpra em mim. Para isso, eu preciso primeiramente conhecer essa vontade através da leitura da palavra, e uma vez que eu conheço essa vontade, textos dentro dos seus devidos contextos, que é muito importante, né? Hoje, às vezes, a gente pega só os textos que nos agradam e esquecemos os textos que falam coisas contrárias àquilo que nós estamos querendo ou pensando, ou se não, a gente se deixa ser pautado por pessoas que usam os textos dentro dos fora ou fora dos contextos para tentar nos manipular.
Então a gente deve estar atentos com as duas situações, né? Não querer agradar a nós mesmos e não deixarmos que outras pessoas usem a Bíblia para nos manipularmos, seja dentro da igreja e seja fora, porque tem gente de fora da igreja que pega alguns textos bíblicos aí para tentar manipular aqueles que servem a Deus. Então a gente sabe que existe isso também. E a partir do momento que eu conheço os textos, é me sujeitar. É procurar ter uma vida reta, uma vida bem alinhada, uma vida digna, de forma que o Senhor ele possa ser glorificado e exaltado através de mim. Então esse é um ponto, né? Sujeitar-vos a Deus. Na sequência desse texto, a gente vê o seguinte: resistir ao diabo. Essa é a direção. Ou seja, uma vez que eu estou sujeito a Deus, isso não impede que o diabo ele venha tentar a minha vida, que ele venha armar situações, que ele venha trazer opressão, venha trazer situações contrárias. Então, quando houver essa guerra, essa luta, esse levante do inferno contra a minha vida, eu tenho que resisti-lo. Resistir como? Resistir primeiramente na autoridade do nome de Jesus Cristo. Então, para que eu possa exercer essa autoridade, eu preciso ter autoridade sobre a minha vida. Eu não posso simplesmente, né, declarar o nome de Jesus como se fosse uma palavra mágica, achando que tudo aconteça. Mas eu preciso viver na presença dele, preciso realmente andar com ele, conquistar essa autoridade através de uma vida de santidade. E depois, uma vez que eu tenho essa vida de santidade, aí sim, vou me colocar em oração, vou me colocar, né, num posicionamento firme contra as artimanhas do inferno, e aí as trevas vão de recuar ali de acordo com a vontade de Deus. Então eu preciso resistir ao diabo. Outro ponto importante com relação a essa resistência é o quanto nós devemos resistir. Às vezes vai ser quase que instantaneamente. O diabo nos ataca, a gente resiste e ele vai embora. Mas vai ter vezes que não. Vai ter vezes que nós vamos ter que resistir alguns minutos, algumas horas, alguns dias ou até semanas e meses, né? Então, esse é o ponto. Sempre nos mantermos firmes, independente da tentação, independente da opressão, independente da situação que nós possamos viver, nós devemos nos manter firmes e fortes para que o diabo não venha a alcançar vantagem sobre nós e nos desviar do caminho, nos tirar da presença de Deus através das suas artimanhas. Então, precisamos resisti-lo. Resistir através do nome de Jesus, como falei agora há pouco, resistir através de oração, pedindo fortalecimento, proteção a Deus, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, quando nós estamos revestidos do poder do alto, revestidos da sabedoria do alto, nós mesmo diante das dificuldades e das lutas, nós vamos continuar avançando, vamos continuar no passo a passo, nos direcionando rumo ao alvo que Deus tem proposto para nós. Por quê? Porque Ele é conosco, Ele nos fortalece com a graça dele, mesmo nas nossas fraquezas e dificuldades, mesmo nas situações que talvez a gente não consiga continuar pelas nossas próprias forças. Se nós dependermos do Senhor, se nós buscarmos a Ele, se nós estivermos sujeitos à Sua vontade, Ele vai nos fortalecer com a graça dele, para que nós possamos resistir ao mal, para que nós possamos vencer as tentações, as opressões, as lutas e os levantes do inimigo, de forma a continuarmos caminhando e alcançarmos a vitória dentro do tempo, modo e propósito de Deus para as nossas vidas. Então, esse é um ponto também importante e fundamental para que nós possamos continuar firmes na presença do Senhor. E por fim, depois que nós nos sujeitamos a Deus, depois que nós nos resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. Aí sim, né, nós alcançamos a vitória, porque a luta ela não dura para sempre, a prova ela não dura para sempre, as batalhas elas não duram para sempre. É muito importante que a gente tenha isso no nosso coração. Tudo que dura, né, por tempos muito longos, que não há solução, que a gente só está apanhando, talvez nós devamos corrigir alguma situação, porque podem haver brechas na nossa vida, podem haver situações de semeadura e colheita, a gente continua semeando más atitudes, más palavras nos diversos ambientes onde nós estamos colhendo do fruto daquilo que nós estamos plantando. Então, tudo tem uma mudança. Se de repente as vitórias elas não estão acontecendo, mesmo com o passar dos anos, passar do tempo, então eu preciso buscar a Deus. Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar na minha vida? O que eu preciso mudar dentro da minha semeadura? O que eu preciso mudar dentro das minhas atitudes? O que eu preciso pedir perdão para Ti e abandonar na minha vida para que eu seja vitorioso em todas as coisas? Então esse é o ponto aí importante e fundamental para que as coisas elas aconteçam bem e a gente possa aí viver em vitória na presença do Senhor. Se sujeitando a Deus em primeiro lugar e depois resistindo ao diabo de forma que ele
fuja de nós, de forma que ele não permaneça juntamente conosco, nos atazanando a vida e nos tentando nos tirar da presença de Deus. Então esse é um ponto. Segundo ponto que ele fala, ele diz o seguinte: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. É o tempo de busca, né? Então nós precisamos buscar. Uma das coisas que Jesus conquistou para nós, que talvez tenha sido uma das mais importantes e fundamentais para a nossa vida, é o livre acesso que nós temos ao Deus Todo-Poderoso. Jesus, através da morte dele na cruz do Calvário, ele conquistou para nós um novo e vivo caminho, um caminho de alegria, um caminho de paz, um caminho de bênção e principalmente um caminho de salvação. Ele mesmo fala, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não existe um outro caminho, né? Jesus mesmo, ele afirmou isso. E aí a gente tem duas coisas. Ou Jesus está falando a verdade, ele é o único caminho para a salvação, ou ele é um mentiroso, é um louco, alguma coisa nesse sentido, e estava falando mentiras e hoje todos os caminhos levam a Deus. Nós temos que decidir o que nós cremos para que nossa vida seja bem direcionada. Eu creio que Jesus é o único caminho e por isso estou ensinando aqui, né? Senão eu estaria vivendo de qualquer jeito e vendo o que acontece no final. Então esse é um ponto aí importante, né? Nós devemos nos achegar a Deus através de Jesus Cristo, porque ele conquistou isso para nós. O véu foi rasgado, as portas estão abertas e nós temos acesso ao trono da graça para estarmos pedindo ali aquilo que nós necessitamos, para estarmos nos relacionando com Deus, para estarmos ali sentindo a sua presença, sentindo a sua transformação, o fluir do teu espírito, do seu poder sobre a nossa vida, para que nós possamos ali ter cada vez mais intimidade e comunhão com o Senhor. Mas para isso a gente precisa buscar. Precisamos dedicar tempo, precisamos orar, precisamos às vezes renunciar a algumas coisas da nossa vida para alcançarmos o tesouro maior, que é a presença de Deus sobre nós. E a partir desse momento, quando nós nos achegarmos, quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós vamos encontrá-lo. Né? A própria palavra nos diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, Jesus ele tem algo novo, tem algo poderoso para nós. Deus ele deseja que nós estejamos na presença dele, mas cabe a nós fazermos a nossa parte, que é buscar até encontrar, buscar até termos uma experiência sobrenatural viva e pessoal, né? Pessoal no sentido de ser única, né? Deus ele tem algo que é para o coletivo, mas tem algo que é único, individual para nós outros, para que nós possamos aí estar na presença de Deus em todas as coisas. Então, esse é um ponto. Ele fala também ele fala o seguinte nesse verso 8: purificai as mãos, pecadores. Esse é um ponto importante também para que nós tanto possamos vencer o inimigo, como também possamos nos achegar a Deus. É a purificação das nossas mãos. Obviamente que ele não está falando propriamente das mãos, né? A gente ir lá lavar as mãos, né, com algum tipo de água santa, azeite ungido, algo nesse sentido. Mas o que ele deseja nos ensinar aqui, né, o Tiago, ele deseja nos ensinar que nós devemos purificar as obras das nossas vidas, né? As nossas mãos, elas representam as obras, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. E é interessante que enquanto eu estava meditando nessa palavra, o que veio no meu coração foi o seguinte: que dentro do nosso dia a dia, dentro de tudo aquilo que nós fazemos, dentro dos procedimentos que nós executamos ao longo do dia, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Tudo deve honrar ao Senhor em todas as coisas. Então, é as nossas conversas, nosso trabalho e tudo aquilo que nós fazemos. Ou seja, nós acordamos, temos aquela rotina de escovar os dentes, tomar café, conversar com a família, etc. Depois sai para o trabalho, e aí faz o trabalho, executa o trabalho, volta para casa, né? Aí tem um tempo mais com a família, às vezes vai para a igreja, às vezes vai para o curso, às vezes vai assistir televisão, não importa o que a gente faça, mas tudo deve ser feito para a glória do Senhor. Tem até um texto que fala, né? Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, esse é um outro ponto importante e fundamental para nós. Então, o que nós devemos pensar é o seguinte: depois que eu acordo, as coisas que eu faço realmente são para a glória de Deus, Deus é glorificado através das minhas atitudes, das minhas ações, mesmo que ninguém esteja vendo, ou seja, as minhas conversas que eu tenho com a minha família, o café da manhã que eu tomo na minha casa, né, a maneira como que eu me dirijo ao trabalho, seja pegando um ônibus, seja, né, no trânsito, dirigindo, tudo isso glorifica a Deus.
as conversas que eu tenho com as pessoas, tanto fora de casa como também no trabalho, elas glorificam a Deus. Jesus, se ele estivesse ali do meu lado, e ele está do meu lado, né? Ele realmente ele se agrada das conversas que eu tenho, ele se agrada das minhas atitudes, das ações, às vezes das piadas que eu faço. Então, tudo isso a gente deve estar meditando. Isso é purificar as mãos. A gente vai meditar nas nossas ações, ver se elas estão alinhadas à palavra, ver se elas glorificam a Deus, se Jesus não se envergonharia de nós pelas coisas que nós fazemos, falamos ou pensamos. Perdão. E a partir desse momento, né, a gente vai mudando a rota da nossa vida, vamos melhorando. Fala, puxa, eu estou tendo dificuldade nisso. Talvez as minhas conversas que eu tenho ali com a minha família não estejam glorificando a Deus pelo fato de ser fofoca, pelo fato de ser intriga, pelo fato, né, de eu não tratar bem a minha esposa, meus filhos, meus pais. Então, todas essas coisas elas precisam mudar e melhorar. Se eu quiser verdadeiramente ser um servo de Deus que anda na verdade, se eu quiser ter uma autoridade espiritual genuína através dos bastidores que sejam purificados e santificados. Então, tudo isso tem que ser mudado na minha vida para que as coisas estejam acontecendo bem. Isso vale para o trânsito, vale para o trabalho, vale nas relações da igreja, vale em tudo, todas as coisas. É purificar realmente, é fazer uma análise de tempos em tempos, pedir perdão a Deus, ter o arrependimento genuíno, né, das nossas faltas, das nossas falhas e mudar a rota, é deixar de fazer. Aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Então, que nós possamos alcançar misericórdia da parte do Senhor em todas as coisas e circunstâncias. No verso 9, não, antes tem uma outra coisa muito importante ainda no verso 8, que é: E vós, de ânimo dobre, limpai o coração. Não poderia deixar de falar isso, né? A pessoa de ânimo dobre é aquela que começa e não termina, porque vai para o outro lado. Eu começo uma coisa, não quero mais fazer isso, vou fazer aquilo. Aí daqui a pouco começa uma outra coisa, não quero mais fazer isso, vou voltar ao que eu estava fazendo antes, sabe? Então nós temos muitos começos e nenhum término. Temos muitas situações, mas a gente nunca está focado em algo, nunca estamos focados em alguma coisa, porque estamos sempre com o coração dividido. Ora em uma coisa, ora em outra, ora em uma situação, ora em outra situação. Então, esse é um ponto aí que nós devemos corrigir. Não temos esse ânimo dobre sobre as nossas vidas. E uma das coisas que isso acontece é quando a gente quer agradar os outros, quando a gente não está realmente focado na presença de Deus, na direção que Ele dá para as nossas vidas com relação às diversas áreas. Às vezes começa um curso, mas está fazendo um curso para agradar as pessoas, está fazendo um curso para agradar a família, está fazendo um curso com motivações erradas, e ali, quando você começa a ter o meio do curso, que ele começa a exigir dedicação, começa a exigir ali estudo a mais para poder fazer as provas, para poder executar os trabalhos, para você poder vivenciar aquilo, aquilo se torna tudo muito chato e as pessoas tendem a desistir, porque não fazia parte do propósito do plano de Deus para a vida delas. Agora, como é bom quando a gente começa uma coisa debaixo da direção de Deus, mesmo vindo as lutas, as dificuldades, a gente tem certeza daquilo que nós estamos fazendo e por fim a gente chega até o final, porque o Senhor vai nos fortalecer, vai nos ajudar e vai nos guiar em todas as coisas. Então esse é um projeto aí importante para nós, para que nós tenhamos início, meio e fim em tudo aquilo que nós fazemos. E o ânimo dobro também, ele pode ser aplicado até à nossa própria fé. Ora, nós cremos que Deus está no controle, que vai dar tudo certo. Ora, nós cremos que tudo é uma derrota, que tudo é um fracasso, que servir a Jesus não vale a pena. E esse processo de ora crer, ora não crer, ora estar na presença de Deus, ora estar vivendo no pecado, ora estar ali querendo salvar a todas as pessoas, a se dedicar a vida para Deus e para o Evangelho, e outras horas a gente não quer nem saber de ouvir falar de nada. Então, esse ânimo dobro, essas mudanças que acontecem também não são boas para nós e faz parte de uma falta de um coração purificado. Então, a gente precisa realmente, primeiramente, buscar de Deus uma limpeza, uma purificação de coração, crer realmente que Ele está no controle de todas as coisas e saber que aquilo que Ele direciona, aquilo que Ele ordena, aquilo que Ele promete para nós, tanto através da palavra dele, como também através das nossas vidas, do nosso relacionamento pessoal, ele vai cumprir, desde que tenha sido ele que falou. Né? Ele não vai cumprir aquilo que as pessoas falam em nome dele, mas aquilo que ele falou, certamente ele vai cumprir, porque Deus é Deus fiel e ele cumpre os seus propósitos.
Então, cabe a nós acreditarmos, perseverarmos dentro da nossa fé, perseverarmos dentro das direções que Deus nos dá, e no final a gente vai colher o fruto da obediência, o fruto da perseverança, vamos ter aí as vidas transformadas e vamos viver uma vida vitoriosa aí na presença de Deus. Então, esse é outro ponto fundamental. Verso 9, ele fala: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Aqui nós vemos o seguinte, né? Que muitas vezes a gente se preocupa somente conosco mesmo. E aí, se a gente está feliz, a gente não se preocupa com mais nada que acontece à nossa volta, nem com as situações, nem com as circunstâncias, nem com as pessoas. E esse é um ponto que Jesus ele também nos repreende, porque nós devemos ter empatia com as pessoas, empatia com as circunstâncias e nos colocarmos no lugar do outro, tanto para intercedermos com eficácia, como também para ajudarmos de uma maneira até mesmo mais prática. Tiago ele vive falando a respeito disso, né? Ele vai a carta toda argumentando, falando sobre uma vida cristã prática, verdadeira, genuína, que se preocupa com o redor, né, das pessoas. É uma vida que não é baseada somente em fé, mas principalmente em ação. Então é muito importante que nós tenhamos isso nas nossas vidas, né? Isso aí é a questão da empatia, de estarmos aí buscando nos identificarmos com os problemas, com as situações, para que haja uma mudança de situações e também das vidas das pessoas. Vamos dar como exemplo, lá no Antigo Testamento a gente vê que alguns reis, né, como Josias, Josafá, que foram bons reis na presença do Senhor, quando eles viam que o povo estava naquele pecado, que o povo tinha cometido diversas falhas ao longo da história, inclusive, né, na história recente deles, eles iam lá e pediam perdão. Perdão pelo povo, pelos pecados do povo, perdão pelos pecados da nação, porque eles se identificavam não somente individualmente, mas coletivamente com o restante da comunidade. Então, esse é um ponto, né? Às vezes eles tinham uma vida reta, digna diante do Senhor e vivendo ali 100% na presença de Deus. Mas o mundo à volta deles não estava completamente desviado e fazendo coisas erradas. Então, eles, nas orações que eles faziam, chegavam: Senhor, tende misericórdia de nós enquanto povo, porque temos pecado, porque temos brigado, porque temos adorado a outros deuses, temos feito outras coisas, né, que te desagradam, temos sido desonestos, etc. E ali, dentro dessa identificação, é onde Deus trazia o perdão não somente para eles, mas mudava a sorte, a história da nação inteira, por conta das orações que eles faziam. Então é isso que nós devemos ter. Às vezes a gente vê, né, a corrupção crescendo, a gente vê lá, né, as brigas, as divisões, a baderna que acontece muitas vezes aí nos nossos territórios, e precisamos orar a respeito disso, nos identificando enquanto nação, pedindo misericórdia do Senhor, para que Ele venha nos perdoar pelas nossas más atitudes, más ações, pelo prejuízo que as pessoas têm em suas vidas, para que Ele possa intervir e mudar. Não oramos contra pessoas específicas, não oramos contra grupos específicos, porque isso não provém de Deus, né? Jesus ele nunca atacou grupos nem pessoas específicas, mas ele chegava lá e orava para que o Senhor tivesse misericórdia. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E às vezes é orar por perdão mesmo, orar por perdão, pela intervenção do Senhor, para que as pessoas possam conhecer a Jesus e se arrependerem dos seus pecados e maus caminhos e serem transformadas por eles. E todos, independente das coisas que creem, né, das coisas que pensam e das ações que fazem, todos podem ter ali a sua chance de salvação, a sua chance de mudança, de ter uma nova vida, e somos nós que somos os instrumentos aí de Deus para que isso aconteça. Então, nada de julgar as pessoas, nada de ficar falando mal de quem quer que seja, mas que nós possamos orar. Orar pedindo misericórdia de Deus, colocando as situações que acontecem ao nosso redor para que haja uma intervenção divina e uma mudança aí de acordo com a vontade dele para cada um de nós, né? E outra coisa também com relação a essa questão da empatia, é empatia com relação a pessoas. Às vezes as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão com dificuldades, e a gente, numa situação prática, se não pudermos ajudar, né, na prática ali, a gente pode orar, porque a oração do justo muito pode seus efeitos, e hoje nós temos essa posição de justo graças ao Senhor Jesus Cristo, que nos justificou dos nossos pecados, e hoje nós temos aí a vida que era dele, sobre as nossas vidas, para podermos nos posicionarmos e vivermos as promessas para os justos.
Então, essa é a grande questão, né? A gente se coloca diante do Senhor, ora e intercede pelas pessoas, para que haja libertação, para que haja cura, para que haja restauração, para que o luto acabe, para que a depressão acabe, para que situações acabem na vida das pessoas. E as nossas orações, elas podem fazer muita diferença. Podem abrir portas para, de repente, a gente falar ou outra pessoa falar, ou até mesmo para a intervenção de Deus diretamente sobre a vida da pessoa, trazendo a transformação e a mudança que ela necessita. Então, às vezes, isso vai gerar aí no choro, vai gerar pranto, vai gerar tristeza, mas aquele que semeia com lágrimas, colhe com alegria. Se nós nos esforçarmos na presença do Senhor, às vezes chorando, às vezes nos identificando com as pessoas, isso também vai resultar em alegria, salvação, conversões e festa no céu. Porque toda vez que um pecador se arrepende, toda vez que uma pessoa se volta para Deus novamente, a festa no céu, Jesus se alegra muito juntamente com todos os céus e nós devemos nos alegrar também pela restauração de vidas aí em nome de Jesus. E para a gente finalizar a nossa mensagem, falar o seguinte, né? No final do verso 10 ele fala: humilhai-vos perante a presença do Senhor e ele nos exaltará. Ou seja, não se achar, né, a última bolacha do pacote, é não se achar mais importante do que nós realmente somos. Na verdade, a única estrela que deve brilhar deve ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim deve ser adorado, ele sim deve ser glorificado, ele sim deve ser admirado. E nós somos instrumentos, instrumentos nas mãos do Senhor para que nós possamos aí fazer o nosso melhor diante de Deus e sermos usados da melhor maneira. Então, quando nós humilhamos, confessamos as nossas falhas, confessamos as nossas fraquezas, nos colocando como alguém que realmente necessita e carece do poder de Deus sobre a sua vida, da sabedoria de Deus, da direção de Deus para nós, Deus ele vai se agradar de nós. E isso vai fazer com que a gente viva. Viva realmente as promessas, viva as bênçãos, que Ele nos tire ali de situações de opróbrio e nos coloque nas situações realmente de grandeza diante dele, e isso vai fazer com que o nome dele seja glorificado. Que o mais importante, né? Quer a gente tenha ali honra, quer a gente tenha desonra, é que nós, através da nossa vida, tanto nos bastidores quanto no em público, nós possamos glorificar a Deus em todas as coisas. E uma vez fazendo isso, ele sabe reconhecer, ele vai nos ajudar, ele vai nos fortalecer e vai fazer com que as coisas deem certo para nós de acordo com a vontade dele, tá bom? Então, essa foi a nossa mensagem para hoje. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente a sua vida, possa estar te fortalecendo com a graça dele e faça com que tudo venha dar certo aí no nome de Jesus, porque em Cristo nós somos mais que vencedores em todas as coisas e nós não devemos nem temer o mal, nem temer as circunstâncias da vida, mas sim nós permanecermos no centro da vontade de Deus. Ali ele vai nos abençoar, vai nos proteger e vai fazer com que a gente vença em todas as coisas, tá bom? Então é isso. Deus abençoe, tenha aí um excelente dia no nome de Jesus e fique na paz.